Fala aí, pessoal, bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje, se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender realmente como desenvolver bons braços, que é uma coisa que o pessoal fala muita coisa errada na internet, e eu vim aqui para desmistificar, passar técnicas e estratégias para você melhorar suas dores e conseguir adicionar um bom volume de braço aí sem tanta fadiga. Eu tenho feito meu treino só com clusters, então vai ser um treino rápido e no meio dos intervalos desses exercícios aí eu vou passando macetes para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um fortalecimento de extensores de punho, porque muitas vezes a gente tem um desequilíbrio de forças entre os flexores que são muito recrutados quando você está fazendo remada, quando você está fazendo roscas, e os extensores a gente não treina tanto. Por causa disso, a gente vai ter, às vezes, devido a esse desequilíbrio de força, uma epicondilite chata no movimento de extensão, que é aquela dorzinha que a gente tem quando está fazendo tríceps. Então, a primeira coisa, antes de começar o treino, é dar uma fortalecida e ativada nos extensores de punho. Então, aqui eu vou fazer um exercício básico com a barra normal, extensão de punho com a barra reta. Bom, saiu 15 repetições fácil, então vou subir o peso para a próxima série, fazer umas 3 ou 4 séries de extensão de punho e daí a gente pega e já parte para o primeiro exercício, que vai ser uma rosca direta. E antes disso a gente vai fazer também um esqueminha de isometria que eu vou explicar para vocês. E 15 quilos ficou beleza, não é um exercício assim do treino, então não vou necessariamente fazer descansos longos aqui. Vou descansar 1 minuto, 1 minuto e meio, só mesmo para dar essa ativada e fortalecida nos extensores. E daí quando você faz esse trabalho com consistência no decorrer dos seus treinos, os extensores vão sendo também fortalecidos e às vezes você consegue lidar com esse desequilíbrio de força e ir melhorando a epicondilite. Beleza, feita a parte de fortalecimento dos extensores de punho, agora a gente vai fazer um outro exercício para prevenção de lesão, que é uma isometria de sustentação para fortalecimento dos tendões, dos flexores, tanto de punho quanto de cotovelo. Essa isometria de sustentação, a gente pega um peso que a gente aguente por volta de 30 a 45 segundos de isometria, com o cotovelo fazendo um ângulo de 90 graus e faz 3 séries com mais ou menos 30 segundos a 1 minuto de descanso entre elas, porque como não são séries válidas, são só séries de isometria, para essa sinalização de síntese de colágeno no tendão. Então, isso vai ajudar com que você, que tem às vezes uma epicondilite fazendo remadas e sente a parte de dentro aqui, vai ajudar a desinflamar e recuperar esses tendões. Peso ficou leve, vou aumentar para a próxima série. Segue o mesmo esquema, 30 a 45 segundos de isometria. Bom, beleza, ficou um peso bom, é isso. Agora a gente vai para o primeiro exercício, que vai ser a rosca direta. Quando a gente for para a parte de tríceps, vou passar também 2 macetes para tratar as dores de tendinopatia, dor de cotovelo no tríceps. Mas agora vamos começar o treino aqui, rosca direta em cluster. Bom, no meu logbook está aqui
A última vez eu fiz com 45 quilos totais, 5 blocos de 4 repetições. Hoje eu vou buscar fazer 6 blocos de 4 repetições. Enquanto vou dando uma descansada das isometrias, já começar a falar para vocês sobre o tema desse vídeo aqui, né? Qual o principal erro que o pessoal comete em relação a treinar braço e conseguir desenvolver bem os braços? É enxergar o braço como um músculo pequeno e por causa disso, por ser um músculo pequeno, você não pode treinar muito. Sendo que se você analisar anatomicamente, o tríceps, por exemplo, é um dos maiores músculos do seu corpo. Bíceps de fato é pequeno, mas o tríceps não é. Então, quando o pessoal fala, o meu braço melhorou porque eu comecei a treinar menos o braço, é porque o cara tava naquele limite de recuperação em todos os músculos dele, tava treinando muito o braço era recrutado nos exercícios que ele era sinergista e tava com uma sobrecarga na recuperação do braço. Só que não é porque ele começou a treinar menos, é porque ele passou a treinar dentro da capacidade recuperativa do braço dele, porque o volume de treino dele estava mal calculado. Então, quando você quer focar em braços, assim como qualquer outro músculo, você tem que focar naquele grupamento. O resto do seu corpo vai ficar de secundário, vai ficar em manutenção. Então, por exemplo, você tem boas pernas, que é o meu caso, e você quer melhorar os braços. O que eu estou fazendo? Joguei o volume de pernas lá embaixo, que eu tenho bons quadríceps, e subo o volume de braços. Então, eu estou treinando mais braço. Mas, para isso, eu reduzi o volume da perna. Porque a nossa capacidade de síntese proteica, ela é global. Nosso corpo inteiro funciona como uma coisa só. Se eu alivio da perna, eu deixo margem para trabalhar mais os braços. E dessa maneira, eu consigo desenvolver melhor os meus braços. É assim que funciona a ênfase. Não dá para dar ênfase em várias coisas. Você tem que diminuir o volume de uma coisa para aumentar o volume de outra. É a mesma lógica, eu faço essa analogia sempre, dos personagens de um jogo de RPG. Quando você vai distribuir os pontos para montar um personagem de um jogo de RPG, você tem que diminuir de uma coisa para poder aumentar de outra. Então, você vai colocar força, você tem que tirar de magia e tal, esse tipo de coisa. É mais ou menos por essa lógica aí, falando de uma maneira, claro, mais didática. Bom, faço blocos de 4 no cluster, descanso 20 segundos entre cada bloco. Como eu vou buscar 6 blocos de 4, é como se fosse 3 séries de 8. Só que com fadiga dissipada, permitindo progredir mais carga. Só mais um. Daí acabou, rosca direto. Você faz o exercício todo em cluster, levanta todo o peso que você precisa e economiza aí 30% de tempo.
Tenho utilizado isso nos meus treinos, tenho gostado muito. Finalizado. Agora vamos pro próximo. Tomar meu intratreino aqui. Tem suplementos da Soldiers, destrose, glutamina, creatina e um repositor de eletrólitos da Barbosão, uma fórmula que eu pedi para eles fazerem. Se alguém quiser comprar, só chamar eles no WhatsApp e falar o repositor de eletrólitos do Biso, e em ambas cupom Biso. Bom, agora a gente vai para tríceps francês máquina. Lá na onde eu treino, eu faço uma academia que tem a polia de ângulo variável. Então ela mantém a tensão em todo o movimento. Aqui eu tive que testar umas 3 máquinas e achar uma da Panata com perfil de resistência, em que ela fica mais pesada quando a gente contrai, porque meu cotovelo é bem zoado, especialmente no francês, onde a cabeça longa está bem alongada, do tríceps, eu sinto bastante dor. Então, primeiro macete em relação a tríceps para tratar as dores é extreme stretch, DC stretch. Então, às vezes, pode ser que aconteça e você sinta dores porque seu tríceps está sempre num tônus muito grande e ele fica repuxando e o tendão fica beliscando, digamos assim, na articulação. Então a gente vai pegar por um peso, levantar e deixar alongar o tríceps na posição mais alongada possível e fazer esse alongamento com sobrecarga, mesmo tempo, assim, 30 a 45 segundos. Vou dar uma subida no peso. Até porque não conheço essa máquina, nem sei quanto peso eu pego nela. Bora para mais uma série de DC Stretch. Isso eu testei com clientes e pratico em mim, ajuda bastante. Parece realmente que é como se o seu tríceps tá sempre tensionado. Especialmente você é um cara que o tríceps, por exemplo, rouba muito nos movimentos de supino, sabe? Você tem um tríceps muito forte e você dá essa soltada no tríceps para ele trabalhar nas amplitudes sem forçar o tendão. E, bom, como eu estava falando, né? A questão de você desenvolver braços é você dar foco nos braços e distribuir o volume correto na semana. Então, muito cuidado com isso que o pessoal fala, treine menos braços. Você está dando menos estímulo, entendeu? Se você calcular corretamente o volume do seu treino, tirar volume dos músculos que são bons e dar ênfase no braço, treinando às vezes 2 vezes na semana, usando a frequência a seu favor, a tendência é que, aumentando o volume de treino de braço, você sinalize mais hipertrofia e os seus braços cresçam e você aliviou a recuperação para eles, né? Beleza, a gente já fez o DC Stretch, agora próximo macetezinho é aquela mesma isometria que a gente fez na rosca direta, a gente fazer aqui no francês. Para sinalização de síntese de colágeno no tendão, analgesia e tudo mais. Bom, uma questão sobre essa isometria é que ela não pode doer. Então, com o peso que eu estava fazendo o alongamento, na posição de 90 graus o meu cotovelo estava doendo. Então eu vou diminuir o peso e nem que a gente aumente o tempo de isometria, porque não é para forçar o tendão, é para sinalizar colágeno nele.
Agora sim, tá? Uma dor dentro de uma escala de 10, dentro de 5, a gente pode sustentar essa isometria aqui. Beleza? Descansar agora, fazer mais uma série. Daí a gente acabou essa parte da isometria e daí a gente vai pro treino. Eu acho que eu faço essa máquina aqui com 20 cada lado. Vou testar, qualquer coisa eu subo no meio dos clusters. Meta é fazer 6 blocos de 4 repetições também. Certo. Bom, dependendo do grau da dor que você sente no seu cotovelo, às vezes a melhora é aguda. Você faz as 3 séries de isometria e no mesmo treino você já vai sentir uma melhora da dor nos exercícios. Se for um pouco mais grave, você vai precisar fazer isso com mais frequência. Eu recomendo que tanto na rosca direta quanto aqui, quando sua dor melhorar, você continue fazendo para prevenir que ela volte. Três blocos, metas são mais 3. Quase falha nesse. Está certinho, a gente vai conseguir mais um. Boa, última repetição, 0 na reserva. Agora para o próximo exercício, rosca, martelo, Scott. Bom, queria fazer na máquina normal da Hammer, mas ela tá ocupada. Eu vou fazer nesse trambolho aqui da Panata. Acho legal essas máquinas para peito e dorsal, mas honestamente é um trambolho até que desnecessário para braço.
Tô fazendo rosca Scott, martelo, para treinar esqueci o nome agora, eu acho que é braquial, né? Tem uma ênfase maior nele, na flexão de cotovelo, quando você tá em punho neutro ou pegada invertida. Só que a invertida é muito desconfortável para você fazer, então eu faço punho neutro para colocar mais sobrecarga. E esse músculo, teoricamente, né, anatomicamente falando, ele ajuda a deixar o seu braço maior de frente. Uma reclamação de muitas pessoas, às vezes tem um braço legal de lado, de frente não. E eu tô fazendo rosca Scott porque, durante a minha vida toda eu sempre fiz esse exercício livre, com perfil de resistência, pico de torque em contração. Só para variar aqui, um estímulo diferente do que eu fiz a minha vida toda. A gente não tem evidência científica em relação à vantagem ou não para hipertrofia. Mas é isso, vamos lá buscar mais 6 blocos de 4 repetições. Tá 30 a cada lado aqui nesse trambolho, acho que tá o peso certo. Licença, meu querido, tudo bem? E aí, tudo bom? E você? Você terminou de usar o francês ali? Ah, verdade, tem que desmontar o peso, né? Por favor. Eu já desmonto lá. Porque eu tô acostumado com a francês de placa lá da minha academia. Daí. Valeu. Isso sempre acontece, mano. Minha academia, a maior parte das máquinas são de placas, né? Daí quando eu venho esses CTs e é de anilha, eu esqueço de desmontar. Sempre desmontem os seus pesos. Mas o professor daqui é muito educado, cara. Muito educado. Esse é o 4º bloco, né? Mais 2. Deixa eu desmontar lá. Penúltimo bloco. Meio roubadinho. Vai, vamos pro último bloco. Beleza, agora a gente vai para a última parte do treino, que é com restrição de fluxo sanguíneo. Já vou explicar um pouco sobre ela, mas eu imagino vocês estejam com algumas dúvidas nesse momento do vídeo pensando, pô, beleza, então é para eu diminuir o volume dos outros músculos do meu corpo, de treino, e aumentar o de braços. Mas como é que eu faço isso? Cara, tem diversas maneiras de você dar ênfase em braço. Você pode usar as divisões clássicas, que o pessoal mais usa hoje em dia, né? Full body, push pull legs upper lower, push pull, ou então upper lower. Começar os treinos pelos braços, fazer mais exercícios de braços e menos exercícios dos outros músculos que você não está dando ênfase. Simples assim.
Ou você pode se utilizar do Bro Split, por exemplo, e daí digamos que seja 5 treinos na semana. Você faz um treino de torso, né, peito e dorsal, volume baixo para eles, só de manutenção, para manter o que você já tem. Um treino de pernas, também com volume controlado ali de pernas, sem você exagerar. E 2 treinos de braço. Você treina bíceps e tríceps em ambos, né? E daí você coloca deltoide junto com esses treinos de braços, em volume baixo também. Ou então você coloca deltoide com o treino de torso, por exemplo. Essas são divisões e maneiras de você fazer um treino com ênfase em braços, seguindo o raciocínio correto de dar mais estímulo para ter mais hipertrofia e não treinar menos, né? Que eu já te expliquei lá no começo do vídeo o que é esse erro do pessoal. Agora vamos falar sobre o treino de restrição de fluxo sanguíneo que eu tô fazendo nesse final do treino de... entre o treino de braço e pernas, né? O treino de pernas vai sair com o Maurício Bueno, que eu vou gravar com ele daqui a pouco. E a gente vai fazer pro canal dele e postar em collab. Mas aqui, então, restrição de fluxo sanguíneo. A gente tem evidência científica que a restrição de fluxo sanguíneo tem a mesma sinalização de hipertrofia que o treino pesado, devido à proximidade com a falha. A gente tem estudos testando se os metabólitos da restrição de fluxo sanguíneo que geram a hipertrofia ou se a tensão mecânica vinda da proximidade com a falha e, na verdade, a tensão mecânica. Então, a restrição de fluxo sanguíneo antecipa tanta fadiga com peso tão leve que você acaba colocando as unidades motoras de alto limiar de tamanho, as famosas fibras do tipo 2, para a jogada e sinalizam hipertrofia. Tá pipocando aí na tela para vocês os estudos sobre isso. A vantagem de utilizar restrição de fluxo sanguíneo quando a gente não está falando de pessoas lesionadas é que ela tem um baixíssimo índice de dano muscular. Talvez porque o dano muscular advindo do estresse metabólico seria pelos íons de cálcio. A restrição de fluxo sanguíneo limpa quando você libera o manguito, né? Então você só libera no final do treino. Ou talvez porque a gente usa uma sobrecarga tão leve que não chega a acontecer o pop de sarcômeros, né? O popping de sarcômeros, que seria o estouro dos sarcômeros em série que geraria um dano muscular agudo. As duas coisas eu acredito que aconteçam. Isso faz com que você consiga acumular um volume de trabalho bem alto, extra para os braços, sem ter fadiga e prejuízo na recuperação advindo desse volume de trabalho. Então, essa é a vantagem principal da restrição de fluxo sanguíneo, que eu sempre utilizei na época que eu bati 51 de braço. Hoje eu estou voltando a utilizar de novo. E utilizo em atletas como, por exemplo, o Luan Pereira, para a gente melhorar os braços dele. Então, você tem que ter uma faixa específica para isso. A Horsepower tem uma, ela vende. Você vai enrolar aqui no braço, bem perto da axila, e apertar uma percepção de desconforto por volta de 7. E você só solta no final do treino. E daí o protocolo é você colocar um peso que você faria 30 repetições
e fazer 4 séries. A primeira vai sair por volta de 30, descansa 30 segundos. A segunda já vai começar a cair o número de repetições por causa da fadiga acumulada. E a tendência é que você finalize fazendo 12, 15 repetições. Aqui eu vou juntar tanto o exercício de tríceps quanto de bíceps e uma remada alta pro deltoide. Como o deltoide ele está muito próximo, por mais que ele não esteja sofrendo 100% da restrição de fluxo, ele também acontece uma fadiga precoce devido aos metabólitos. A minha faixa tá meio zoada, preciso de uma nova. Espero que funcione. Se você tiver um amigo por perto, peça para ele apertar para você. Eu estou sozinho hoje aqui na Ironberg. Mas que vai. Aí. Aqui tem que apertar mais. Beleza, vamos lá. Isso é insuportável de fazer. Descansar 30 segundos. Mais 30 segundos. As repetições já caíram bastante nessa série. Acho que aguento mais uma. Vamos ver se vai mais 2. Cara, é impressionante como a sensação de falha é só no braço mesmo. Você não tem nenhuma percepção de fadiga no sistema nervoso central. Mais 30 segundos e acabou. Quer dizer,
Acabou depois da série, né? Acabou. Agora é hora de liberar essa porra. Nossa. Baita alívio. Acho que ela não tá tão boa, igual eu falei, tá velha. Vou pegar uma nova. Mas é isso. Acho que braço eu tenho um pouco de autoridade pra falar e dar dicas. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí pra curtir. Não esquece de se inscrever no canal. E deixe nos comentários se ficou qualquer dúvida sobre esse arsenal completo de estratégias para você, enfim, crescer os seus braços. Fechou? Bis off.